Graça e paz, amadas. Eu sou a Sentinela Andreia e venho compartilhar com vocês a devocional sobre Maria, mãe de Jesus, uma mulher que foi agraciada, escolhida por Deus para trazer ao mundo o nosso Salvador. Vou compartilhar também com vocês em Lucas 1, no versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará um trono de Davi. Seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como seria isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da idade avançada, sendo este já sexto mês de gestação para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Nós vemos aqui, amadas, que foi uma missão desafiadora, principalmente naquela época que não podia ter relações antes do casamento, tinha toda essa tradição. Ainda temos, né? Pela Bíblia, a gente tem que respeitar o momento, né? E ela carregou sobre si uma responsabilidade muito grande. E ela não temeu, ela foi corajosa, né? Ela, ela aceitou ali a ser escolhida e falou: seja feita a sua vontade, que aconteça, né? O que você me falou. Então, assim, ela buscou entender a vontade de Deus, mesmo não sabendo como seria isso, como seria essa forma, sendo que ela mesma disse: eu sou pura, né? Sou virgem, eu não tive relação, como que vai ser? Né? E o Senhor, ele fala aqui, embaixo aqui, porque para Deus não há nada impossível, não existe nada impossível a Deus. Nós vemos que o Senhor, ele tem todo o poder, e desde quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, na posição, o Senhor, ele age ao nosso favor, ele está conosco, mesmo nas situações difíceis a qual nós enfrentamos, que nós possamos ser como Maria, né? Não perguntar ao Senhor, mas por que, Senhor? E falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Se é para a tua glória, seja feita a tua vontade. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Deus jamais vai fazer algo que nós não vamos conseguir ultrapassar. Ele conhece o seu limite, amada. Ele conhece o meu limite. Ele jamais vai pôr algo em nós que nós não consigamos suportar. O Senhor, ele conhece cada vida, ele sabe tudo que se passa conosco, né? E nós vemos aqui que Maria, ela foi agraciada por Deus. E Deus abençoou ela. Ela conseguiu gerar, mesmo fugindo. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia também, eles acordam de madrugada, vai para tal lugar, porque eles foram perseguidos. Eles viviam fugindo, até que chegou o momento do nascimento, eles pararam numa estebaria onde Jesus nasceu.
né? Então, eles sempre foram orientados por Deus. E se ela não fosse sensível à voz de Deus? Se ela não fosse sensível à voz do Senhor? Então, o Senhor, ele faz algo para nós, né? Que nós não conseguimos entender a princípio, mas a gente vê que há um propósito na dor, no sofrimento, na decepção, das perdas, e o objetivo é superá-las com a ajuda do Espírito Santo. Sozinha a gente não consegue, irmãs. A gente não consegue caminhar sozinha. Busque o Espírito Santo, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu quero deixar para vocês essa devocional para que nós possamos refletir, que nós possamos ter uma adoração, ser ousadas na presença de Deus, que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor. Né? Nós sabemos que Maria, ela foi grata a Deus. Em seguida, ela compôs uma canção de gratidão por ter sido escolhida por Deus. E aquela nobre missão, né? Nós podemos ver que ela fez um coração grato, ela teve um coração grato a Deus. Que nós possamos, então, cada vez mais nos colocar diante da presença de Deus. E nós vemos que ela foi fiel, mesmo com todas as dificuldades que ela passou. Porque você imagina, você tem um filho, e você vê seu filho humilhado, você vê seu filho sofrendo, né? Ela gerou aquela criança. Como eu e você, quem é mãe, sabe, quando a gente gera criança, a gente espera, a gente almeja, a gente quer ver, a gente vê crescer, a gente vê cair, a gente vê levantar. Né? Ela foi mãe, ela teve um sentimento por aquela criança. E aí depois ela vê a missão se cumprindo. E ela não pegou e questionou a Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor me tirou? Não, ela respeitou a vontade de Deus. Irmãs, que nós possamos respeitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos compreender a vontade de Deus, ainda que doa na pele, ainda que doa na alma, amadas. Nós sabemos que o Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Né? Ela foi ali, ela não deixou Jesus, ela estava ali junto à cruz, estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a mulher. Então, ela estava ali do lado. E olha que interessante, é que no dia que ela recebeu a promessa de ser mãe de Jesus, talvez ela nem soubesse que ela poderia levá-lo a viver tamanho sofrimento. Ela não imaginou, né, que é sofrido você ver um filho morrer. É sofrido. É claro que ela entende que ele iria ressuscitar, mas ela foi mãe. Ela teve esse momento que nós temos de ser mãe. Então, que nós possamos ser fiel até o fim. Que nós possamos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Cristo, né? Então, que nós possamos viver, pegar o exemplo de Maria, né? Vamos viver momentos difíceis aqui na Terra e não conseguimos entender. Mas se nós mantivermos a nossa fé e confiança no Senhor, nós vamos perceber que há um propósito na dor, no sofrimento, na decepção, nas perdas. E o objetivo é superar. E como que a gente consegue superar, amadas? Com a presença do Espírito Santo sobre nós. Se nós clamarmos o Espírito Santo, se nós buscarmos a Deus, Ele pode trabalhar a nosso favor. Porque o Senhor, quando Ele retornou para o céu, Ele deixou o Espírito Santo como nosso consolador. Então, Ele nos consola, Ele nos ajuda. Clama pelo Espírito Santo, amadas. Busque o Espírito Santo, busque a presença de Deus, busque ouvir a voz de Deus. Que nesta noite, que neste dia, a gente possa ser sensível à voz do Senhor, para que nós possamos ser fiel até o fim, para que nós possamos estar firme na presença de Deus. E assim como Maria, ela ouviu a voz de Deus, e mesmo com todo o sofrimento que ela passou, que nós possamos também passar com êxito, porque se nós convidarmos o Senhor para estar conosco no barco, Ele não afunda, Ele pode até naufragar, Ele pode até balançar, mas a presença do Senhor, ela se faz presente em nosso meio, né? Que nós possamos cada vez mais buscar a presença de Deus e estar atenta, porque o Senhor, Ele fala de várias maneiras, Ele fala até no pássaro cantando, Ele fala no desabrochar da flor, Ele fala no sorriso de uma criança, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer.
que nós possamos cada vez mais estar prontas para ouvir como Maria ouviu e entender que a nossa missão aqui é servi-lo, é adorá-lo, é buscá-lo e é estar diante da vontade dele, sabendo que tudo ele faz. Tudo ele faz, ele não perdeu o controle das nossas vidas, ele não perdeu o controle, assim como ele não perdeu o controle quando Jesus estava sendo crucificado naquela cruz, porque ele sabia, eles estavam olhando ali no momento, mas o Senhor ele estava olhando além, que nós possamos olhar além, porque nada é eterno, nenhum sofrimento é eterno, tudo que nós passamos tem um propósito, tudo que nós vamos fazer, que nós possamos direcionar a Deus, para que nós possamos ser direcionadas por Ele, e não fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade vai contra a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é totalmente diferente da nossa. Nossa vontade é não buscar, não estar, mas a presença do Senhor é tão forte na nossa vida, irmãs, que nós escolhemos estar, nós escolhemos orar, nós escolhemos estar fazendo devocionais, nós escolhemos estar conhecendo a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, porque às vezes a gente pode até falar é muito fácil, mas viver é o mais desafiador. Nós possamos ter o desafio, assim como Maria teve o desafio, de deixar a promessa de Deus ser cumprida, que nós possamos deixar a promessa também de Deus ser cumprida sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, eu venho clamar pela vida dessas amadas que estão escutando essa devocional. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, transbordar, Senhor, de alegria o coração dela, assim como o Senhor transbordou de alegria quando apareceu a Maria, Senhor, para anunciar a boa nova, Pai querido, que nós possamos sentir a boa nova sobre as nossas vidas a cada dia. Só de estarmos aqui presentes, Senhor, já é uma vitória. Só de vermos o livramento que o Senhor tem dado aos nossos, Senhor, já temos vitória. Pai querido, a vitória maior é estar contigo. A vitória maior, Senhor, é saber que o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar, Jesus. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te engrandecer a cada dia pela tua bondade, pela tua graça, pela tua presença sobre as nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor possa pairar, Senhor, sobre essas vidas que vão escutar essa live, Pai, que vão escutar, Senhor, essa devocional. Que elas possam meditar, Senhor, na tua palavra, que elas possam mergulhar na tua presença, Senhor, que elas possam sentir, Senhor, a tua presença, que elas possam sentir o calor do teu Espírito Santo. Pai querido, que o Senhor possa tocar vidas, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, agir em favor de vidas, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém, amadas. Deus abençoe todas.